O Dito, na verdade, foi um grande achado. A gente estava com um espetáculo em cartaz, que era Os Desejos Ridículos. A gente estava percorrendo algumas cidades da região e algumas prefeituras, outras pessoas ligadas à arte começaram a nos perguntar se a gente tinha algum espetáculo que falasse sobre a vida caipira, que eles gostariam que a gente estivesse levando o espetáculo lá. E nós não tínhamos, e daí a gente atentou para isso, falou, nossa, que bacana, né? É um lugar para a gente caminhar também, para a gente estar aí descobrindo. Aí eu conversei com a Ivone, que é uma das atrizes do grupo, e falei, Ivone, você que também é dramaturga, você não tem nada lá que fale sobre a vida caipira? Aí ela pensou, falou, não tem nada que eu escrevi, Rodrigo, não tem exatamente nada. Daí ela falou, na verdade eu tenho um conto que eu comecei a escrever e engavetei isso, mas há muitos anos, há uns 10 anos lá eu comecei a escrever, e ela falou, eu vou procurar. Aí ela me ligou depois, não sei quanto tempo, e veio com 2 folhas de caderno em rascunho mesmo, escrito, um conto. Ela falou, tá aqui, ó, chama História do Dito, historiador. Daí eu peguei e comecei a ler ali na casa dela mesmo, aquelas 2 folhas escritas à mão, e eu comecei a rir muito naquela hora. Eu falei, Ivone, você tem um grande tesouro aqui guardado, na verdade, e você acha que nem tinha atentado para isso. E ela ficou muito feliz, falou, você tem certeza? Eu falei, claro que tem, Ivone, a gente só precisa dar uma melhorada na questão dramatúrgica, né? Como é um conto, a gente vai ter que estar trabalhando com ele. E foi assim que surgiu o Dito. Eu pedi para ela, primeiramente, a reescrever aquele conto, ajustando algumas coisinhas, principalmente o final do espetáculo, que daí eu ajudei bastante no sentido de construção, do resgate, né, da rádio, desses shows ao vivo que aconteciam antigamente, e daí ela reescreveu aquele conto. E quando a gente resolveu escrever esse projeto, uma lei de incentivo, eu falei, Ivone, agora a gente vai precisar transformar o seu conto em uma dramaturgia, né? Porque a lei de incentivo aqui estava exigindo que fosse uma dramaturgia pronta. E a Ivone pegou e transformou aquele conto numa dramaturgia. E é o esboço do que a gente apresenta hoje, né? Como a gente trabalha com processo colaborativo, a gente pegou a dramaturgia dela e seguiu como se fosse um roteiro e construiu muitas outras coisas além daquilo para deixar o espetáculo um pouco mais rico, colocando a opinião, a visão de cada ator, melhorando, mesmo a construção do personagem individual de cada um. E é o Dito que a gente está aqui hoje, né? Fazendo e acontecendo aqui, graças a Deus, com muito sucesso e uma receptividade bem bacana por parte do público. Eu sou músico, já do interior mesmo. Aí quando surgiu esse convite para fazer a parte sonora, a produção musical dessa peça, para mim foi uma maravilha. Por quê? Porque essa peça praticamente é a minha própria história, então é uma coisa natural a gente falar dessa peça. Falar dessa peça aqui, para mim, é viver o meu dia a dia. Falar do Dito é falar de mim, que meus pais, meus irmãos, todos chamam eu de Dito. E tem a pessoa da Marica é minha mãe. Então, quer dizer, falando da peça, está falando da minha própria família, falando das minhas raízes. Então, para mim, foi uma coisa bem natural. Está sendo maravilhoso fazer isso. Foi perfeito, porque eu não tive que criar nada. É falar de mim. Então, é uma coisa bem natural. É maravilhosa. Isso daí. Então, é viver o dia a dia da gente. O Preciso das Músicas foi, em partes, o próprio diretor pediu 2 músicas para fazer. Aí, no decorrer da peça, você vê que tem músicas que encaixam nesse perfil da peça, por ser uma peça caipira, uma raiz. Então, tem músicas que não cabem nesse estilo de peça. Então, daí eu fui lapidando. Usei 2 músicas da qual que ele tinha escolhido todas, eu usei 2, e o resto eu fui criando. Falei, essa música vai ficar para esta cena. Então, eu próprio fui encaixando as músicas para onde ficou uma trilha sonora bem natural, mas falando da peça em si. Esse não é meu primeiro trabalho como atriz. Já tive várias apresentações, mas esse me marcou muito porque é a primeira vez que eu faço uma coisa sem a presença da minha mãe. E músicas, a poesia, inclusive, é de um conterrâneo meu, de Itapetininga, em Obentico, Abílio Vitor. Está enterrado junto com os meus pais. Então, tudo vem encaixando. Como eu falei no início, todas as músicas lembram um pedacinho da vida da gente passada. Por mais que eu não tenha morado no sítio, mas minha cunhada era do sítio, de Varginha, no estado de São Paulo.
e tenho fotos maravilhosas. E parece que cada foto que eu tenho é de acordo com a música. Então, é muito doloroso e saudoso e alegre ao mesmo tempo por ter sido convidado para participar. Sobre a dramaturgia, o Rodrigo até já adiantou alguma coisa, né, sobre as nossas viagens, né? Fazer acho que 3 anos ou mais ou menos que eu já faço trabalho também no Barracão da Vó. E surgiu, eu já tinha esse conto, né, do Dito Historiador, era um conto há algum tempo guardado, que foi inspirado mesmo, né, em histórias que tinha um tio, meu pai, né, então estava lá. E para uma pesquisa sobre atriz, no meu trabalho de atriz, eu li o livro do seu Antônio Francisco Gaspar, para um dos trabalhos meus que eu faço aqui em Sorocaba. E me encantou o livro do seu Antônio e me impressionou a história do Juca Barro, né? Em 2011, o Rodrigo, nós conversamos sobre esse projeto de mandar sobre o universo caipira, né? E tinha esse conto. Aí eu mandei, o Rodrigo leu o conto, e quando ele leu, até ele falou assim, Ivone, para mandar para link, ele até deu alguma sugestão para que eu aumentasse mais alguma coisa, e como eu gosto muito de rádio, faço rádio, então já começamos a escrever um pouco mais o conto. Mas em 2011 não passou, né? Foi enviado, e em 2012 o Rodrigo falou assim para mim, olha, transforme em dramaturgia, que na verdade é o que eu mais gosto, assim, né? E nós vamos enviar de novo. Inclusive, eu quero agradecer, porque ele foi muito importante, né, de me dar esse incentivo para mandar esse texto para a Link. E aí transformei em dramaturgia, né? Ficou pronto e ele enviou e graças a Deus foi aprovado. E eu queria aproveitar também que estou muito feliz, né? Agradecer pela direção, pela produção, inclusive aos meus colegas de elenco que fizeram com que tudo isso acontecesse, né? Estou muito feliz. Pela Link é o primeiro projeto meu, o primeiro texto, né? Aprovado com toda essa força, né? Do pessoal aqui, dos nossos colegas. E é isso aí. Estou muito feliz. Bom, como o Rodrigo já disse, o Barracão da Vó trabalha com um processo colaborativo, né? Onde todos ajudam na construção, né? E a figura do diretor vai só dando essas coordenações, essas direções e depois ajudando a limpar essas cenas, né? E então, como o texto era dividido em 2 partes, a parte ficcional e a parte realista entre partes, que foi o que o Antônio Francisco Gaspar escreveu, né? No que está registrado no livro dele, a gente resolveu trabalhar com 2 universos também, o universo clownesco, né, e depois o universo do circo-teatro, né, do drama e tal. No universo clownesco a gente fez bastante oficinas, né, a gente começou o processo todo com oficinas de clown. Na verdade a gente trabalhou com o estado clownesco e não com o clown, né, mas nós fizemos bastante oficinas de clown entre nós, a gente foi trocando bastante, né, e chegou nesse resultado que foi a parte ficcional, né? Do dito, do compadre, da comadre, né? E na parte de circo-teatro, aí já teve mais o dedo do diretor mesmo, ali na questão da direção mesmo, né? De apontar, de fazer aquele drama, de trazer aquela coisa mesmo, aquela carga dramática, né? Do circo-teatro, né? Aquele dramão, né? Como dizem. E é isso, então o processo ele teve essas 2 partes em que ele foi dividido, né, e o resultado foi esse. Nós tivemos um processo de preparação musical com a Alba Fortes e, claro, já que nós optamos por cantar ao vivo, então era preciso que os atores afinassem essa voz, treinassem, projeção de voz, afinação e principalmente cantar em coro, todos... que não ficasse um por cima do outro, todos em uníssono. E, portanto, nós passamos por várias oficinas de canto, com vocalizes, e nos momentos solos, principalmente, a Alba ela ia dizendo que momentos que precisava estar mais afinado, que momentos que estava num tom acima, um tom abaixo, por aí vai.
Mas o mais interessante desse processo colaborativo, que principalmente na parte musical, foi essa autonomia do ator construir o seu próprio caminho ou o seu próprio papel, eu diria assim. Porque, por exemplo, cada um de nós construiu a sonoplastia. Cada um trouxe uma música relacionada ao universo caipira que funcionasse como tema para o seu personagem. E daí, da maneira como se fosse possível, assim, na medida do possível, ela foi inserida na trama, partindo do olhar do diretor. Comigo, por exemplo, eu fui achar para o meu personagem do Juca Barro um tango do Brecht, que não tinha nada a ver com a cultura caipira. E daí o que aconteceu? Esse tango ele foi inserido instrumentalmente em uma cena do Juca Barro com a Marica. Mas essa letra é justamente a declamação que eu faço no final. Então, isso, uma das coisas que eu mais achei interessante foi poder até achar coisas de outro universo, mas incorporar na história. Por quê? Porque estamos dentro de um processo colaborativo, onde o ator ele tem essa autonomia. Então, esse é o meu primeiro trabalho com o grupo. O Sintra, quando ele me chamou para fazer a função de contra-regra. E por ser um processo colaborativo, acabou surgindo várias oportunidades aí de criar cena, de objetos de cena, e acabou, na necessidade de ter algumas transições de cena, acabou surgindo um personagem e eu acabei fazendo mais atuação do que contra-regragem mesmo. E foi um processo bem legal, divertido, gostoso de fazer. Eu acho que é isso. O personagem do Antonico também que eu faço, ele serve como um alívio dramático nas peças, nas cenas mais pesadas. Ele entra, dá aquele quebra-gelo, dá aquela divertida um pouco para quebrar aquela tensão, né, que fica pesado, daí o pessoal se diverte um pouco, dá uma aliviada para voltar no peso e depois aliviar de novo para não ficar uma coisa linear, né, tem que ter uma oscilação. E tem outro personagem também na rádio, que foi os dois anõezinhos cantando, surgiu também com um processo colaborativo na pesquisa de música, pesquisando música, surgiu essa música, a gente achou divertida, resolvi fazer uma dupla com o Sintra e surgiu a ideia do anão também, eu acho que ficou engraçado. Foi legal, foi gostoso fazer. Eu acho que uma coisa muito bacana que tem acontecido com o nosso espetáculo, nessa nossa primeira temporada, é que tem vindo muita gente da região e até de outras cidades que não fazem parte da nossa região, e comentando sobre o espetáculo, e que sabe através de um do outro e vem assistir o espetáculo, está chamando a atenção, e muita gente perguntando através até da internet e outros meios se a gente vai levar o espetáculo para a cidade dela ou para o estado dela. Vocês vêm para Minas, vocês vêm aqui para o Sul. Eu acho que é muito bacana também esse retorno, que o público está curioso para estar assistindo esse nosso espetáculo. O amor é lindo, é tão gostoso, é como um pão, e é tão volátil, é muito bom, é ilusão, mas é tão caro e custa tanto, é roubo então, e a gente vive sem amor e sem tostão, e a gente pensa que vai logo aprender, mas não aprende e vive a sofrer.